Agora, nós vamos fazer uma inequação quociente. Inequação produto, os três termos estão multiplicando, né? Na inequação quociente, você vai ter uma fração, certo? Então, um exemplo bem legal para a gente fazer é esse aqui, x com x. Eu não vou cair, eu não vou cair. Qual é a diferença entre uma quociente e uma produto? A princípio, nenhuma. Só na hora de fazer a solução. Então, nós vamos fazer de conta que nós não estamos vendo que tem denominador aqui. Só na hora de dar a solução, certo? Nós não vamos esquecer. Chegou lá na solução, a gente pega e lembra. Ah, tem fração, né? É uma fração. Então, já que o modo de fazer é praticamente o mesmo, só na solução que vai ser diferente, primeira coisa que nós vamos fazer, achar a saída, certo? Então, nós vamos fazer de conta que esse x está multiplicando esse parênteses que está multiplicando os outros parênteses, certo? Como é que vai ficar aqui? Estando ao quadrado, eu ignoro também a princípio, certo? Então aqui não tenho que resolver, já está x igual a 0. Esse aqui? X igual a menos 2. E aqui? X igual a 2. Ótimo. Depois disso, o que nós vamos fazer? Colocar na reta real. Então eu vou colocar aqui. Ai, ai. Bom, todas essas equações elas são de primeiro grau, certo? Equação de primeiro grau, qual é a regra que eu uso? Chama! O que é chama mesmo? E o A é o quê? O coeficiente do X, certo? O A é coeficiente do X. Então aqui, esse X aqui, qual é o sinal que tem? Mais. Então aqui, contrário. Menos. Menos. Aqui. Mais. Mais. Menos. Menos. Agora é mais. E aqui? Menos e mais. Ótimo. Valeu. Bom, depois que eu fiz isso, eu estou lembrando que aqui eu tenho um quadrado, certo? O que eu faço com relação a esse quadrado? Eu vou elevar o quadrado mais só os sinais. Então eu vou elevar esse aqui ao quadrado, mas só os sinais. Então aqui vai ser Fazendo uma dor nas costas. mais, menos ao quadrado, mais ao quadrado, mais. Regrinha, para quem... Né, quando o expoente for muito alto, como 20, 30, 40, né? Expoente par, os sinais passam todos para positivo. Expoente ímpar, mantém. Menos continua menos, mais fica mais. Tá? Depois disso, o que nós vamos fazer? Fazer o varal. O varal, primeira reta, eu vou colocar na ordem crescente ou caindo. Qual é a ordem crescente aí? Menos 2, e 1. Muito bem. Primeira reta. Lá. A segunda daqui. E a terceira. E mais uma para a solução, não é isso? Depois disso, o que eu faço? Separa. A primeira reta pontilhada. Ó, para ficar bem organizado. Essas pontilhadas. Agora eu vou separar cada reta, né? Vou dividir, né, a reta através dos raízes que eu tenho lá. Então eu tenho primeiro zero. Então eu separo no zero.
2. Menos 2. E depois a última? No 1. Tá vendo, Marina, que me perguntou agora há pouco qual era a ordem? Aqui a ordem, olha, ficou primeiro 0, depois o menos 2, depois o 1. Eu coloquei na ordem que apareceu agora. Depende, você decide, tá? Eu acho mais organizado desse jeito. Então vamos lá. Na primeira regra, até o 0, que sinal que eu tenho? Negativo. Negativo. Então eu vou colocar menos, menos. Depois do 0, mais. Na segunda regra, eu tenho menos 2. Que sinal que eu tenho? Menos, depois. Agora aqui, eu tenho até o 1, eu tenho que sinal? Positivo. Depois, positivo também. Porque nós elevamos ao quadrado, porque na equação veio lá o x menos 1 ao quadrado. Agora nós vamos fazer a regra de sinal, certo? Então primeiro, menos com menos, com mais, menos com mais, com mais, mais com mais, com mais, mais com mais, com mais. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Agora eu vou dar realmente a solução, né? Eu vou olhar o que a equação está pedindo. Ela está pedindo para a gente quando que a função é negativa. Ela pede a função menor do que 0, ela pede a função negativa. Então, onde que a função é negativa? Onde eu tenho o sinal de... Eu tenho o sinal de menos aqui. Certo? Agora, ela pede menor ou igual. Certo? Esse igual a gente vai fazer o quê? Bolinha cheia, bolinha fechada. Mas eu tenho um denominador. Certo? Aí vem a diferença. No denominador, a bolinha sempre é vazia. Nós não podemos. Por que que a bolinha é vazia no denominador? Nós não temos denominador 0. E, nesse caso, esses valores são as raízes, são zeros da função. Então, eu não posso, né, incluir o número do denominador. Agora, nesse exercício, o que aconteceu? A raiz é o 1. Então, no 1, a bolinha seria aberta, vazia, né? Por que que aqui a bolinha seria vazia? Porque está no denominador, tá certo? Mas nós só pensamos nesse pedaço, né? Então, aqui eu posso colocar a bolinha cheia? Posso, porque não faz parte do denominador. E aqui está pedindo igual, ou seja, está pedindo para a gente incluir as raízes. E aqui eu pinto também. Agora, se esse 1 não fizesse parte do denominador, eu teria que obrigatoriamente colocar uma bolinha pintada aqui. Certo? Eu teria que incluir esse 1. Nós só não vamos incluir esse 1 porque ele está no denominador. Então, a solução é só esse intervalo. Certo? E como é que nós vamos escrever esse intervalo? X pertence ao CA e está o quê? Menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 0. Muito bem. Menos 2 menor ou igual a x, menor ou igual a 0. Certo? Deu para entender? Muito bem.